Capítulo 14 Quetzal vs Acalan 1. Quase 2 semanas se passaram desde que minha mãe desafiou Acalan. Depois que ela se tornou uma vampira, ela está muito confiante sobre seu sucesso. Minha mãe convenceu os membros da tribo a ter a batalha à noite. Como não era um pedido irracional, eles concordaram. Logo, cheguei ao campo de batalha. Minha mãe já tinha saído para se preparar para a luta. A luta estava acontecendo em um terreno bem iluminado com a luz de tochas. Logo encontrei Atise, minha meia-irmã que estava a caminho. Desde a morte do meu pai, ela tem trabalhado muito para se tornar uma sacerdotisa, pois era um desejo do meu pai. Sua mãe vai ficar bem? Ela perguntou preocupada. Não se preocupe, ela ficará bem. Pove em terceira pessoa. Os membros importantes da tribo estavam sentados na frente, eles usavam roupas caras e tinham grandes joias nelas. As roupas no Império Azteca simbolizavam status. Os guardas os cercavam. Todos os outros membros estavam ao redor do local comemorando, dançando e agradecendo aos deuses. Logo, Acalan entrou na arena. Ele era um homem grosseiro, de constituição robusta e barba desgrenhada. Ele tinha uma tatuagem da serpente emplumada na mão e algumas palavras em náhuatl em várias partes do corpo. Ele vestia uma tanga e uma capa enrolada em volta dele. Ele carregava uma lança. A multidão o aplaudiu quando ele entrou na arena. Ele logo sacrificou a Quetzalcoatl e rezou por sua vitória. Em seguida, Quetzal entrou na arena. Ela estava usando uma saia longa e uma blusa. Ela também tinha uma tatuagem de um símbolo na mão. É Nahuatl para jaguar. Ela também tinha uma tatuagem de lua na área do peito, mas estava parcialmente coberta pela blusa. Seu cabelo prateado era trançado para não causar desconforto. Ela não carregava nenhuma arma e só tinha uma manopla de ferro. As mulheres astecas cuidavam principalmente da casa e algumas se tornavam sacerdotisas, então era bem raro uma guerreira. Então, muitas mulheres admiravam Quetzal por ela ter realizado algo que elas só podem sonhar. Muitos homens a admiram por sua beleza. Você se lembra das condições, Quetzal? Acalan perguntou com um sorriso malicioso. Não se preocupe, Acalan, eu me lembro. Não vamos perder tempo conversando e vamos entrar na briga, Quetzal respondeu irritado. Oh, mas por que sua arma é apenas uma manopla? Você tem certeza de que quer lutar comigo só com isso? Acalan riu enquanto perguntava. Eu não preciso disso, mas importa como eu te derroto? Ou com uma espada, lança, macuarruitel. É tudo a mesma coisa. Oh, você é muito atrevido. Acho que vou gostar, disse Acalan enquanto lambia os lábios. Quetzal, enojada com suas palhaçadas, tomou a iniciativa de atacar. Ela havia perdido a batalha da provocação, pois perdeu a calma e correu para atacar. Eu vou te agradar lutando desarmado, Acalan anunciou enquanto inseria a lança no chão e levantava a guarda para se defender. Mas Quetzal fechou a distância rapidamente e deu um soco. Mesmo que Acalan não esperasse a velocidade, ele reagiu rapidamente e desviou a tempo. Ao mesmo tempo, ele deu um soco no estômago de Quetzal. Como o soco foi muito rápido e forte, ela teve dificuldade em puxar o braço para trás, mas rapidamente girou os quadris e desviou do ataque. Acalan aproveitou essa chance e lançou uma saraivada de socos. Quetzal estava lutando no começo, mas ela rapidamente se adaptou aos socos dele e estava respondendo de acordo. Os espectadores ficaram impressionados com isso, pois estavam totalmente imersos na batalha. Para eles, Acalan tinha a vantagem. Mas o Itzilin sabia que isso não era verdade. Acalan estava claramente lutando contra a força superior de Quetzal e mal conseguia acompanhar sua experiência e seu senso de combate superior. Por que ela é tão forte? Que tipo de feitiçaria é essa? É inacreditável. Durante seu momento de lapso, Quetzal imediatamente encontrou uma brecha em sua guarda quando ela chutou sua cintura. Acalan foi arremessado pela arena enquanto tossia sangue. Depois de alguma luta, ele se levantou com uma expressão enfurecida no rosto. Como diabos você se tornou tão forte? O que você fez? De qualquer forma, não importa mais, já que eu cansei de brincar,
Akalan gritou enquanto rapidamente pegava sua lança. Sua postura mudou instantaneamente, pois ele era como uma águia observando intensamente sua presa, de modo que ele conseguia pegá-la mesmo que ela se movesse. Quetzal ficou inconsciente e tensa ao ver Akalan. Ele era o inimigo mais poderoso que ela enfrentou após o parto. Mas ela logo se lembrou de seus poderes e baixou um pouco a guarda. Akalan inesperadamente jogou a lança mirando direto no abdômen de Quetzal. Quetzal não esperava isso, pois a lança estava muito perto de perfurá-la. Mas, sem que ninguém soubesse, Quetzal imediatamente manipulou seu abdômen e o fez encolher. Então a lança apenas roçou sua pele, levando consigo um pedaço de sua carne. Sangue fluiu do ferimento e por todas as suas roupas. Para outros, parecia que Quetzal torceu a cintura de forma anormal para evitar que a lança perfurasse diretamente seu corpo. Mas Akalan rapidamente notou sua anormalidade. Como eu pensava, ela não é normal. Mas isso não importa agora. Quando eu a derrotar, definitivamente perguntarei a ela que mágica ela fez, Akalan pensou enquanto rapidamente pegava as duas adagas que havia escondido. Essa velha raposa é boa. Não tenho técnica e senso de batalha para derrotá-lo. Mas, felizmente, tenho meus poderes de vampiro. Mas se tornar um vampiro não significa se tornar instantaneamente poderoso a ponto de ninguém poder derrotá-lo. Quetzal logo se concentrou e parou de subestimar Akalan. Ela queria saber até onde ela iria sem seus poderes de vampiro. Akalan rapidamente a atacou com suas adagas gêmeas. Uma mirava no pescoço dela e a outra no abdômen. O timing de ambas as mãos era o mesmo e quase perfeito. Era óbvio para qualquer um que ele era um guerreiro muito habilidoso e um gênio adepto do combate. Ele também foi o professor do falecido líder da tribo Tupoc. Ao ver a adaga gêmea de Akalan indo em sua direção, ela rapidamente pulou para trás e recuou sem hesitação. Ela não atacou impulsivamente e escolheu recuar. Observando Quetzal recuar, Akalan rapidamente atirou uma de suas adagas em Quetzal sem hesitação. A multidão ficou estupefata, pois Akalan parece ter um fetiche em atirar suas armas. O mesmo truque não funciona duas vezes, velho, Quetzal zombou enquanto socava a adaga e ela saía do curso. Akalan sorriu ao ouvir isso, primeira vez escrevendo uma sequência de luta. O que vocês acham? Deem suas ideias e opiniões nos comentários. Além disso, vocês preferem POV em primeira ou terceira pessoa? Fim do capítulo. Capítulo 15 Quetzal vs Akalan 2. Quetzal teve uma má premonição ao ver seu sorriso. Ela rapidamente começou a pensar no motivo quando notou uma corda fina presa à adaga de Akalan. Era muito fino e se misturava perfeitamente com a escuridão, pois era bem difícil de enxergar até mesmo para Quetzal, que tinha visão noturna. Mas Akalan não lhe deu tempo para pensar em uma contramedida e imediatamente puxou a corda da adaga que estava presa em sua mão. A adaga que estava fora do curso de repente se moveu em direção a Quetzal em alta velocidade. Akalan cronometrou sua outra adaga perfeitamente e investiu direto no coração dela. Mesmo sabendo da corda, ela não conseguiu responder a tempo. Mas ela tinha uma contramedida desde o começo da luta. De repente, parecendo contra as probabilidades, os pés de Akalan tombaram quando ele atingiu outra coisa. Ele caiu desajeitadamente. Ele ficou furioso e envergonhado por ter tropeçado e perdido seu ataque na frente de todos esses espectadores. Ele nem pensou no objeto que causou sua queda quando viu o enorme sorriso estampado no rosto de Quetzal. O Itzilin notou as pequenas veias que brotavam do chão. Sua mãe rapidamente usou as veias que ela havia escondido no subsolo para derrubar Akalan em um momento crítico. Que movimento atrevido, o Itzilin comentou ao ver a luta continuar. Akalan em seu estado enfurecido e frenético estava atacando Quetzal sem cuidado. Quetzal estava defendendo, mas ela também tinha muitos arranhões do ataque de Akalan. Mas Akalan não sabia que havia uma ameaça pairando atrás dele, e que ele não percebeu devido ao seu estado de raiva.
O solo atrás dele se contorceu enquanto inúmeros tentáculos semelhantes a veias se projetavam do chão e dançavam descontroladamente no ar. Quando Akalan sentiu que algo estava errado e virou as costas, ele ficou chocado até o âmago. Incontáveis coisas parecidas com tentáculos estavam se debatendo no ar enquanto o medo o dominava. Suas pernas tremiam intensamente. A mesma coisa aconteceu com todos os espectadores, pois eles não conseguiam compreender o que tinha acontecido. Os que estavam calmos eram Witchzilin e Quetzal. As veias se enrolaram em volta de Akalan enquanto o levantavam para cima. Ele tentou escapar, mas não adiantou. Quando começou a cortar algumas das veias, percebeu que seu corpo estava perdendo força rapidamente. Você se rende? A voz sem emoção de Quetzal quebrou o silêncio enquanto a multidão ficava boquiaberta. Eles finalmente entenderam que aqueles tentáculos eram obra de Quetzal. Atzi em choque olhou para Witchzilin para ver sua expressão. Mas ele parecia muito calmo, pois tudo isso era natural. Isso a levou a acreditar que ele sabia disso de antemão. O que é isso? Ela gaguejou com medo, mas Witchzilin apenas deu de ombros. Naquele momento, alguém gritou de repente. São os deuses. Sim, definitivamente são os deuses. Eles abençoaram Quetzal para dar a ela poderes sobrenaturais. Para que ela liderasse a tribo Xalca para a glória e espalhasse seu nome honorável pelo mundo. Sim, são os deuses abençoaram nossa tribo. Logo, a multidão começou a aplaudir e dançar de alegria. Até mesmo os nobres e oficiais de alto escalão estavam dançando sem se importar com seu status e imagem. Witchzilin deu uma palmada na cara diante disso. Honestamente, ele falhou em prever esse desenvolvimento. Cara, quão piedosos e supersticiosos eles são. Ele pensou exasperado. A multidão rapidamente se acalmou, pois a luta não terminou, embora eles não tivessem nenhuma esperança de Akalan vencer ou mesmo sobreviver. Na arena, Akalan ficou horrorizado ao saber que sua força estava sendo rapidamente sugada por aqueles tentáculos. O que é você? Akalan gritou horrorizado. Você se rende ou quer morrer? Quetzal perguntou com uma voz calma e fria. Akalan não tinha a habilidade de pensar enquanto gritava. Eu me rendo, mesmo que ele dissesse isso, ele ainda se apegava ao seu orgulho de guerreiro. Ele estava muito envergonhado de perder para Quetzal, mas sua vontade de viver superou sua humilhação. Logo os tentáculos soltarão seu aperto quando Akalan caiu. Devido ao medo e sua força sendo sugada, ele rapidamente desmaiou. Eu sou o vencedor desta batalha e o líder da nossa tribo. Como você viu, eu não sou claramente normal. Se você mostrar seu patriotismo e lutar pela tribo, você também terá acesso a esses poderes. A voz de Quetzal ecoou por toda a arena. Os membros da tribo comemoraram e gritaram. Eles gritaram de alegria enquanto fantasiavam que eles ganhariam poderes. Viva o líder da tribo! Viva a chefe! Viva os abençoados por Deus! As veias gradualmente recuaram para o corpo de Quetzal enquanto tudo voltava ao normal. Ela logo deixou a arena enquanto os servos rapidamente levaram Akalan para dar-lhe remédios para curar seus ferimentos. Os ferimentos e pequenos arranhões de Quetzal sararam muito rápido. Como esse nível de ferimento é muito trivial para ela. Witchzilin ponto de vista. Minha mãe logo saiu da arena enquanto os espectadores conversavam entre si sobre ela com expressões curiosas e fervorosas. Atzi, te vejo depois. Se tiver tempo, venha para casa. Eu corri rapidamente na direção que minha mãe foi. Logo a encontrei em frente ao túmulo do meu pai, olhando para ele com uma expressão atordoada. Cheguei rapidamente ao seu lado. Parabéns, chefe da tribo Quetzal, eu disse brincando, mas também parabenizei sinceramente. Haha, muito obrigada meu querido filho. Sem você não teria sido possível, ela respondeu com um sorriso. Foi seu trabalho duro, mãe. A luta também foi espetacular. Eu estava honestamente muito ansioso, embora ela tivesse se tornado uma vampira. Obrigada, mas sei que eu teria claramente perdido sem minhas habilidades vampíricas. Aquela velha raposa é uma lutadora muito experiente, ela acrescentou com um suspiro. Você não o matou?
Você pode dizer isso. Ele é claramente um grande lutador que é útil para a tribo. Se ele se tornasse um vampiro, ele seria ainda mais poderoso. Eu não desejo perder um ajudante poderoso devido ao meu rancor pessoal, ela respondeu. Ela já tinha começado a carregar as responsabilidades de ser a líder. Não se preocupe, mãe, eu sempre te apoiarei de todas as maneiras que eu puder. A tribo celebrou a noite toda e sacrificou a vários deuses agradecendo-os por abençoar sua tribo. Eles também prometeram aos deuses espalhar seu nome e dar aos deuses mais sangue para satisfazê-los. Suspiro, essas pessoas vão virar vampiros. Fim do capítulo. Capítulo 16 Time Skip. A tribo mudou muito depois que Quetzal se tornou um líder tribal. A tribo inteira se unificou como uma e capturou e conquistou muitas tribos. Eles também se vingaram da tribo que matou seu chefe anterior. Mas essa tribo já estava em desordem e caos e estava em declínio devido à misteriosa morte de seu sacerdote e chefe. Ao longo dos anos, apenas 4 pessoas se tornaram vampiros. Akalan era um deles. Mesmo que ele tenha ganhado mais poder depois de se tornar um vampiro, ele não tinha nenhuma ideia de rebelião. Após a luta, ele foi completamente leal a Quetzal e se submeteu ao seu governo. Todos ficaram confusos porque essa não era a atitude do orgulhoso Akalan. Muitos especularam que ele desafiou Quetzal para uma batalha em segredo e perdeu para ela ou perdeu para Quetzal na cama. As outras 3 eram Atzi, uma das filhas de Tupac, Etzli, uma das confidentes próximas de Quetzal, e Shipley, uma guerreira que era muito leal à tribo e ganhou a confiança de Quetzal. Sob o governo de Quetzal, a tribo reduziu o número de sacrifícios que eles tinham feito. Eles começaram a questioná-la sobre isso, mas ela disse que era a vontade dos deuses. Os criminosos e infratores também foram punidos tornando-se parte do exército de mortos-vivos de Quetzal. Mas muitos lunáticos queriam se tornar um dos exércitos mortos-vivos por causa de sua violação. Eles alegaram que queriam lutar pelos deuses e se sacrificar. A tribo descobriu que o Itzilin também tinha poderes especiais como Quetzal. Eles acreditam que a razão para seus poderes era Quetzal e a forçou a dar à luz filhos. Muitas pessoas que a forçaram agora fazem parte do exército de mortos-vivos. Ela governou a tribo com poder e inteligência e ela prosperou sob seu governo e todos se esforçaram para ganhar poder. O ano de 1478 Itzilin. Ponto de vista, já faz quase 13 anos. O tempo certamente passa despercebido, mesmo para mim que tenho quase imortalidade, nesses últimos anos tenho me treinado constantemente. Mas cheguei a um impasse. Não tenho mais nenhum inimigo poderoso para lutar aqui. No começo, minha mãe e Akalan eram ótimas parceiras de treino. Mas conforme fui ficando mais poderoso, isso se tornou ineficaz. Também não participei de nenhuma situação de vida ou morte. Então, acredito que somente um oponente poderoso pode quebrar meu impasse. Depois de muitas considerações, finalmente decidi viajar para a Ásia. Eu tenho que ir lá eventualmente, mas meu primeiro destino foi a Europa. Era encontrar Nicolau de Conte para perguntar sobre a pedra. Era para confirmar que a pedra estava realmente na Ásia. Não quero ser enganado novamente. Após longas discussões e convencimento, minha tribo também se preparou para se mudar. Eles estão se mudando para o norte em busca de um estilo de vida e recursos melhores. Eles estão se mudando para o lugar que será o futuro eu ou o Canadá. Achei que era uma boa ideia e que eu poderia usar minha tribo para fins comerciais e ganhar dinheiro. Afinal, dinheiro é essencial em qualquer era. Eu também não queria que a existência de vampiros se espalhasse. Mesmo no Japão, apenas algumas pessoas sabem que demônios realmente existem. Para outros, é apenas um mito. Como eles ouviram histórias de seus ancestrais sobre demônios e as precauções que se precisa tomar contra eles. Os vampiros têm uma fraqueza por substâncias como glicínias para demônios. Minha mãe só mantém zumbis poderosos com ela, pois seria problemático viajar para a América do Norte com todos esses zumbis, pois eles também queimariam no sol. Depois de alguns meses de viagem, finalmente chegamos ao destino.
Sofremos algumas baixas ao longo do caminho, mas nada muito sério. Os Ewa nessa época não eram colonizados pela Europa. Então, eram compostos de muitas tribos e pessoas de várias raças. Fiquei com minha mãe e uma tribo por alguns meses para resolver as coisas enquanto começava minha jornada para a Ásia. Minha mãe estava muito hesitante em me deixar sozinha. Mas eu a convenci de que essa missão era muito importante e que eu queria viajar sozinha. Quero ser o mais discreta possível. Minha jornada começou quando eu nadei pelo Oceano Atlântico. Foi uma jornada bem selvagem e louca. Eu encontrei todos os tipos de criaturas loucas e perigosas. Depois de quase um mês, finalmente encontrei um pouco de terra. As pessoas perto da costa ficaram bem assustadas quando me viram saindo do oceano. Depois de alguns dias viajando pelas terras, finalmente encontrei a Espanha. Bem, era chamada de Península Ibérica nessa época. Agora estou no Reino de Portugal. Depois de perguntar por aí por algumas informações, descobri que atualmente, uma guerra está se formando na Espanha. Como não queria me envolver nisso, acelerei minha busca por Conti. Depois de hipnotizar muitos mercadores e nobres, descobri que Conti estava no Reino da Itália. Viajei imediatamente para a Itália e o procurei. Depois de alguma busca, finalmente o encontrei. Imediatamente entrei furtivamente na casa dele. Fui até o quarto dele e vi que ele estava compartilhando uma noite de paixão com a esposa. Entrei imediatamente na sala, pois eles estavam morrendo de medo. Quem é você? Como você entrou? Guardas! Guardas! Onde estão os guardas? Ele gritou freneticamente enquanto ele e sua esposa se escondiam sob o cobertor. Olhei em seus olhos e perguntei: você viajou para a Ásia? Sim, ele respondeu atordoado. Você viu uma pedra vermelha que produz fogo ao refratar a luz? Perguntei. Sim, era muito mágico. Eu até queria comprá-lo, ele respondeu ainda atordoado. Bem, você comprou? Ele imediatamente foi para seu escritório próximo e encontrou uma caixa preta. Ele abriu a caixa e tirou o conteúdo de dentro. Era uma pedra vermelha brilhante. Era tão pequena que só podia ser transformada em um anel. Esta é a pedra que obtive em segredo, eu imediatamente a testei e descobri que era autêntica. Embora seja muito pequena e eu precise de um super Aja, agora sei que a pedra definitivamente existe na Ásia. Onde na Ásia você encontrou isso? Perguntei a ele o local específico. Ao longo da fronteira da China, fiquei exultante que viajar para o Japão não era necessário. Mas ainda existia uma possibilidade. Fiz muitas perguntas a ele e não obtive nenhuma resposta útil. Então, deixei a Itália e continuei minha jornada para a Ásia. Fim do capítulo. Capítulo 17 Japão. Finalmente cheguei à Ásia. Ao longo do caminho, viajei para vários lugares e vi várias coisas interessantes. Não quero perseguir obstinadamente ser um ser perfeito. Também quero aproveitar minha vida. Depois de algumas viagens pela Ásia, comecei minha busca. Procurei junto com a fronteira Índia-China. Depois de algumas semanas de busca, não encontrei nenhuma informação útil. Então eu procurei ao longo da fronteira com a China. Procurei em muitas vilas, mas não encontrei nenhuma informação. Mas ao longo da minha jornada na Ásia, aprendi muitas disciplinas de artes marciais para fortalecer minha mente e minha luta. Agora estou na fronteira entre a Coreia e a China. Tenho uma forte sensação de que a pedra está no Japão. Suspiro, preciso parar de fugir do Japão. O ano de 1480 depois de alguma busca, finalmente encontrei a informação. Como eu pensava que é no Japão. Parece que alguns bandidos atacaram algumas aldeias ao longo da fronteira da China e da Coreia. A pedra foi encontrada em uma das aldeias. Um comerciante comprou a pedra dos bandidos e a exportou para o Japão. Embora eu estivesse hesitante, ainda tenho que ir para lá. Então, fortalecendo minha determinação, continuei minha jornada em direção ao Japão. Depois de alguns dias viajando, finalmente estou me aproximando do Japão. Não consigo deixar de ficar ansioso. Lembrei de todas as pessoas poderosas que estarão presentes no Japão.
Das 2 temporadas de anime que assisti e de alguns spoilers que sei, o personagem poderoso será Muzan, obviamente, como o progenitor dos demônios, ele é definitivamente o chefe final em Demon Slayer. O próximo será o Demon Slayer com a marca que apareceu nas memórias de Daki através das células de Muzan. Eu só sei que ele é quem criou as técnicas de respiração. Fora isso, não tenho informações. O próximo será Daki, Gyutaro, a casa, o demônio que mudou Daki, e o cara demônio de 6 olhos. Mas além de Muzan, não sei se os outros existem nesse período suspiro, porque eu tive que nascer em um período em que não posso usar a vantagem de conhecer o enredo. Em meio aos meus pensamentos depressivos, entrei na Terra do Sol Nascente, Japão. Eu posso sentir isso, a pedra e as muitas presenças poderosas que estão no Japão. Eu me pergunto como minha vida vai mudar no Japão, pensei maravilhada enquanto corria sem destino. Logo encontrei uma vila. Era uma vila de tamanho médio. Eu controlei um pouco meu tom de pele para me misturar com as pessoas e não me destacar. Eu ainda vou parecer um estrangeiro. Logo eu estava na entrada da vila. Havia muitos guardas na entrada enquanto eles verificavam todas as pessoas que entravam. Logo chegou a minha vez. Os guardas me examinaram atentamente, pois não pareciam ver estrangeiros com frequência. Você não é daqui? Ele perguntou com uma voz áspera. Eu obviamente aprendi japonês e respondi a ele. Sim, eu sou um comerciante de uma terra distante. Vim ao Japão em busca de riquezas. Eu inventei alguma besteira. Precisamos verificar você, ele disse enquanto me revistava. Eles também verificaram pertences, o que não era muito. Então me pediram para entrar, mas meus olhos inconscientemente foram para as densas flores roxas que cresciam em ambos os lados da entrada. O guarda notou meu olhar e respondeu, dizem que essas flores dão boa sorte. Se possível, leve algumas com você. São as flores de glicínia. Ele está me avisando indiretamente. Isso significa que esta vila deve ter algum conhecimento sobre demônios. Interessante. Entrei na vila enquanto as pessoas compravam e trocavam coisas ao longo da estrada. Mesmo sendo noite, algumas atividades estavam acontecendo. Aluguei imediatamente a pousada mais cara da vila e entrei no meu quarto para testar. Fiquei aqui por alguns dias. As roupas, a comida, o estilo de vida eram muito diferentes para mim. Gostei muito. POV em terceira pessoa, em uma sala espaçosa bem no fundo da vila. Algumas pessoas usando roupas boas e caras estavam discutindo algo ansiosamente. Já chegou a hora de novo? Perguntou uma mulher de meia idade, claramente nervosa. Sim, perguntou a pessoa mais velha na sala. Ele parecia ser o mais calmo entre eles. Quando sairemos desse destino? Perguntou um jovem visivelmente perturbado. Não temos outra escolha. Até os ajudantes que vêm de longe pereceram. Só podemos obedecer à sua ordem, respondeu uma senhora. Você tem a lista? Perguntou o velho. Sim, líder. Todas as pessoas da lista entraram na vila na semana passada. Ninguém vai suspeitar se elas desaparecerem de repente, a mulher de meia idade respondeu com uma expressão culpada. Adicionamos os sedativos na última refeição deles. Fará efeito à noite e eles perderão a consciência rapidamente, respondeu um homem gorducho com muitos anéis nos dedos, bastante orgulhoso. Mas, infelizmente, ninguém na sala retribuiu. Hehe, seus idiotas, este será o último trabalho que participarei. O Senhor definitivamente me dará poderes como os dele se eu fizer este corretamente. A aldeia deles não era uma aldeia comum. Só parecia calma na superfície, mas na verdade, tinha um segredo obscuro. Alguns anos atrás, uma criatura muito poderosa atacou a vila. Todos os guerreiros da vila lutaram contra a criatura, falharam miseravelmente e foram comidos por ela. A criatura se autodenominava Demon e tinha poderes que nenhum humano poderia ter. Mas precisava consumir carne humana para sobreviver. Anunciou que se a vila fornecesse semanalmente alguns humanos como alimento, pouparia as pessoas da vila. Eles aceitaram, pois estavam desesperados por sobrevivência. Até então, a vila abrigava o demônio.
Ele nunca saiu do subterrâneo onde está vivendo. Certa vez, alguns moradores enviaram secretamente uma carta e compraram especialistas que caçam demônios, mas eles também não conseguiram matá-los. Os moradores aceitaram seu destino e sequestraram pessoas que entraram na vila recentemente e as alimentaram com os demônios. Agora era hora de um novo lote de comida ser entregue. Então, eles estão planejando sequestrar um novo lote de pessoas. Fim do capítulo. Capítulo 18 Demônio. No meio da noite, algumas pessoas entraram furtivamente nos quartos e casas de várias pessoas por toda a vila. As casas eram aleatórias e não havia comoção. Todas as pessoas que entraram logo saíram com um saco nas costas. Ninguém suspeitou de tudo e a noite foi tão pacífica quanto antes. Na casa do senhor da cidade, um velho andava de um lado para o outro, ansioso. Seu nome é Daiki Kimura e ele era o líder da vila de Otaru. Era uma vila razoavelmente grande, com muitos comerciantes de todo o Japão indo e vindo. Como era perto do mar, eles tinham uma renda razoavelmente grande usando a profissão de pescador. Mas desde que o demônio amaldiçoado chegou aqui, para as pessoas de alta patente na vila, a vida estava se tornando mais difícil. Eles esconderam a existência do demônio das pessoas comuns, como se a notícia se espalhasse, as pessoas parariam de vir à vila e o demônio atacaria a vila. Anteriormente, quando os especialistas vieram caçar o demônio e falharam, quase destruíram a vila por deixar a informação se espalhar. Eles até enviaram uma carta falsa para a organização apoiando os caçadores agradecendo por exterminar o demônio. A organização aconselhou a vila a manter as flores de glicínia na entrada da vila. Logo, muitas pessoas entraram na sala, cada uma delas carregando um saco nas costas. Eram quase 50 sacos e havia pessoas em cada saco. Kaito, quantas vezes nós lhe dissemos para manter suas mãos longe de crianças? Uma das pessoas na sala gritou, mas ele não obteve resposta. Havia homens, mulheres, até mesmo algumas crianças, todos inconscientes. Todas as pessoas na sala tinham expressões de desgosto nos olhos. Estavam desgostosos consigo mesmos. O povo do Japão vivia no caminho da honra. Eles colocavam a honra acima de suas vidas. Mas agora eles estão fazendo métodos tão dissimulados e desonrosos para sobreviver. Não se preocupem, alguém definitivamente virá nos salvar do demônio. O líder deu uma falsa esperança, pois ele próprio não tinha nenhuma esperança de salvação. As pessoas no saco estavam começando a fazer barulho. As pessoas na sala rapidamente pegaram os sacos e entraram por uma porta escondida que levava ao subsolo. Eles entraram em um caminho artificial que estava iluminado com tochas. Um cheiro ruim emanava do fim do caminho. Algumas pessoas vomitaram, mas outras estavam acostumadas com isso. Eles logo chegaram ao fim do caminho. Em uma sala muito espaçosa havia uma criatura. Era bípede. Seu rosto era uma mistura de leão e veado. Tinha 4 braços. Em cada um dos braços, segurava pedaços de carne e os mastigava. Sua aparência era repugnante e medonha. As pessoas na sala tremiam de medo, suas pernas estavam começando a perder a força. Mesmo tendo visto essa criatura muitas vezes, ela ainda invocava medo dentro delas. Um homem gordo e rechonchudo, com muitos anéis na mão, se aproximou do grupo e fez uma reverência respeitosa ao demônio. Senhor, nós compramos o suprimento desta semana. Eu até selecionei especificamente as crianças. Para você, disse o homem com certa tentação. Ele era Kaito Suzuki, um rico comerciante cuja família está neste negócio há anos. Ele é um herdeiro mimado. Bom, muito bom. Não se preocupe, você definitivamente será recompensado, soou a voz rouca e um pouco desumana do demônio. Apressem-se e deem a comida ao senhor, Kaito pediu aos outros na sala. Todos estavam olhando fixamente para Kaito, mas não podiam fazer nada. Eles logo moveram todas as pessoas inconscientes no saco em direção ao demônio. De repente, um dos sacos estourou e um adolescente saiu dele, completamente bem. Senti uma presença muito repugnante quando estava na vila.
Acho que era você, o garoto perguntou ao demônio com uma expressão indiferente. Ele era obviamente o Itzilin. Ele naturalmente sentiu que algo estava escondido na vila, mas não conseguiu identificar a localização. Ele também notou os empregados do hotel drogando sua comida com pílulas para dormir. Ele decidiu fingir ignorância e jogar junto. Agora ele estava em seu confronto com seu primeiro demônio. O demônio não parece muito forte. Ele nem sequer sentiu minha presença quando eu estava tão perto dele. Quem é você, garoto? Vocês, idiotas, não conseguem nem drogar um garoto direito. A voz desumana do demônio soou novamente. Sinto muito, senhor, eu o matarei pessoalmente. Kaito imediatamente correu para matar o Itzilin. Mas de repente ele perdeu toda a força e caiu com descrença por todo o rosto. Havia um enorme buraco em sua cabeça com um pequeno osso incrustado nele. Ninguém na sala notou nada. Até mesmo o demônio apenas sentiu o ataque, mas não o viu. Simultaneamente, todos se voltaram para o Itzilin. Ele estava indiferente como sempre. Sua mão estava na posição de uma arma. Ele havia lançado uma bala de osso. Com seu controle sobre seu corpo, algo assim era brincadeira de criança para ele. Ele poderia ter explodido a cabeça daquele homem, mas ele está atualmente praticando o controle da força da bala, então ele usou o homem como um sujeito de teste. Sinto muito por tê-lo matado, respondeu o Itzilin com uma cara culpada. As pessoas na sala ficaram ainda mais aterrorizadas. Como um cara que atira osso dos dedos pode ser comum? Eles tremiam ainda mais. Eles murmuravam, oravam a Deus, pedindo perdão. Como os demônios eram territoriais, ele ficava furioso ao ver outro sujeito poderoso chegando ao seu território caçando sua presa. Quem é você? Você não sabia que é meu território. Você não é um demônio, é? Você é diferente, o demônio perguntou ao Itzilin com uma voz enfurecida. Na hora, as pessoas no saco estavam começando a acordar. Elas viram o demônio enquanto estavam aterrorizadas. Elas gritavam e corriam por todo lugar. Algumas até desmaiaram no local. Se você quer sobreviver, corra para fora, o Itzilin gritou enfurecido. Era bem irritante ter todas essas pessoas correndo por aí. Sua voz parecia um imã enquanto todas as pessoas seguiam seu conselho e corriam para fora. Até mesmo as pessoas que orquestraram tudo estavam correndo para fora com as vítimas. Mas o Itzilin não os deixou ir. Muitas veias imediatamente saíram de seu corpo e mataram todas as pessoas da vila que sequestraram outras. Ele não era um campeão da justiça. Ele apenas os achava repugnantes. Ele odiava pessoas fracas. Então, sem pestanejar, ele os matou. O demônio tentou atacar as pessoas que corriam para fora, mas foi impedido por Itzilin. Agora podemos passar um tempo sozinhos, porque isso soou tão gay. Fim do capítulo. Capítulo 19 Batalha com o demônio. Estou muito animado e ansioso porque eu ia lutar com um demônio pela primeira vez. Mesmo que ele possa ser fraco, eu ainda posso aproveitar. O demônio ficou furioso porque eu supostamente havia permitido que sua presa escapasse. Ele imediatamente correu em minha direção e, num piscar de olhos, estava na minha frente. Ele é rápido, pensei, mas não rápido o suficiente. Antes que ele pudesse atacar, eu o soquei e ele cambaleou um pouco para trás. Mesmo que pareça fraco, você tem a pele dura, eu disse de forma provocadora. Vê você, como ousa me chamar de fraco? Eu definitivamente vou te comer vivo, ele disse ainda mais enfurecido. Como você pode tentar? De repente, tive um pensamento. Qual será o gosto dos demônios se eu os absorver? Nestes 10 anos, eu me tornei uma espécie de gourmet. Tenho verificado como diferentes pessoas com diferentes fisiologias e gostos de sangue. Já provei humanos, vampiros, zumbis, mas nunca provei demônios. Depois que absorvi alguns humanos, o prazer e a força que eu derivava diminuíram e diminuíram, agora se tornaram quase inexistentes. Agora eu só os absorvo se não tiver escolha. Voltando à luta, o demônio me atacou em um frenesi.
Eu tive dificuldade em me adaptar a ele, pois ele tinha 4 braços. Eu nunca lutei com ninguém com 4 mãos. Mas logo eu o analisei instantaneamente e memorizei seu padrão de ataque. Eu imediatamente encontrei um ponto fraco em seu padrão de ataque e o soquei. Mesmo tendo notado meu soco, ele o ignorou, pois meu soco anterior só o empurrou um pouco para trás. Quando meu soco atingiu sua pele, ele gritou enquanto recuava, o sangue escorria do ferimento que eu infligi. O ferimento era como uma garra de animal. Foi então que percebi com a mão. Dela saíam 5 garras feitas de ossos. Manipulei meus ossos para produzir uma estrutura parecida com uma garra. Você, estava perdendo a razão de raiva. Uau, um sujeito tão temperamental, facilmente provocado, excessivamente arrogante que não tem habilidade para sustentar isso. Vamos ver quanto tempo você consegue aguentar, tuque. Eu atirei muitos estilhaços de ossos da ponta dos meus dedos em alta velocidade. Eles também giram em alta velocidade, ganhando mais poder de penetração. Ele teve dificuldade em desviar, pois muitos estilhaços atingiram o alvo. Mas as feridas foram imediatamente curadas quando ele se acalmou um pouco. De repente, notei algo e quis confirmar. Você não tem arte de demônio de sangue, tem? Perguntei com um largo sorriso. Seu rosto imediatamente perdeu a cor enquanto ele novamente corava de raiva. Uau, você é realmente muito fraco, não é? Eu o provoquei ainda mais. Ele começou a me atacar às cegas agora. Seus 4 braços e pernas balançavam descontroladamente e aleatoriamente em todas as direções. Mas eu facilmente desviei e bloqueei todos os seus socos e chutes. Um demônio sem arte demoníaca de sangue é bem fraco. Bem, já que é o primeiro demônio que estou lutando, vou entretê-lo. Concentrei meus ossos na mão e formei uma estrutura parecida com uma furadeira. Ela girava rapidamente como se fosse rasgar tudo em pedaços. Haha, seu demônio, vamos ver como você vai resistir ao meu modo, Witzilin, eu disse com uma risada louca. Eu sempre quis dizer isso. Rapidamente corri para atacá-lo com minha mão de osso perfurante. Ele tentou se defender com as mãos, mas foi inútil, pois minha broca picou sua mão. Por favor, não me mate. Eu não quero morrer, mas logo ele perdeu suas forças enquanto seu corpo derretia lentamente. O que está acontecendo com meu corpo? Gritou em desespero enquanto seu corpo derretia lentamente. Bem, parece que funcionou. Mas levou mais tempo do que eu esperava. Meus ossos continham minhas células que são o ácido digestivo que derrete as coisas em um nível celular. É assim que um homem pilar absorve várias criaturas. O que? Foi a última palavra que o demônio proferiu enquanto eu rapidamente o absorvia antes que ele der. Retesse completamente. O gosto dele era muito bom. Era de certa forma o mesmo, mas diferente de um vampiro. Eu também acessei sua memória através de sua carne e sangue. Sua família era rica, pois ele vivia sua vida muito mimado e confortável. Ele até tinha uma linda esposa e muitas amantes. Até que um dia ele foi transformado em um demônio por Muzan por capricho. Mesmo depois de se transformar em um demônio, ele viveu bem confortavelmente enquanto massacrava humanos sem discriminação. Para desenvolver sua arte demoníaca de sangue, ele se abrigou nesta vila e estava constantemente comendo. Um demônio sem uma história trágica está fadado a ser fraco. À medida que os demônios continuam a comer mais humanos e evoluem, eles eventualmente obtêm uma arte demoníaca de sangue exclusiva para eles. Devido à concentração de sangue de Muzan ser menor nele, não consigo acessar nenhuma memória de Muzan. Se Muzan pode controlar todos os demônios, então ele deveria saber que eu absorvi um de seus demônios, certo? Não tenho muita certeza. Deixei a vila imediatamente enquanto era noite, pois alguns Slayers certamente seriam atraídos para cá. Já que os sobreviventes definitivamente espalharão a palavra sobre o demônio e eu. Talvez eu devesse tê-los matado no subsolo. Corri sem rumo e sem destino.
Eu provavelmente deveria ter algum tipo de base onde eu não pudesse me abrigar do sol enquanto procuro a pedra no Japão. De acordo com as informações que reúne, o Japão naquela época era muito caótico. A Guerra Onin terminou há alguns anos, dando início ao período Sengoku. Uma era em que vários clãs, samurais e pessoas religiosas lutaram pelo controle do Japão. Foi um período de guerra constante. Muitos jovens e ambiciosos se voluntariaram na guerra para ganhar honra. Então, há muitos castelos e quartéis abandonados em todos os lugares. Eu poderia fazer de um deles minha base. O palco agora está todo montado na Terra dos Demônios, o Japão. Você quer que ele se torne um demônio e tenha acesso à arte dos demônios de sangue. Fim do capítulo. Capítulo 20. Procurando. Essas últimas semanas, tenho ficado em um castelo abandonado. É isolado, escuro e a luz do sol só entra por algumas partes do castelo. É um esconderijo muito bom. Fica perto de Kyoto, pois há guerras acontecendo por aqui e será fácil obter qualquer informação. Também estou constantemente procurando por qualquer informação sobre a pedra. Como a situação no Japão é complicada com demônios e assassinos correndo por aí, é um pouco difícil pesquisar. Depois de alguma busca, finalmente encontrei alguns resultados. Aprendi que há pistas para a pedra no clã Shimazu. Era uma família de samurais que está atualmente em guerra com o clã Minamoto. Pelas informações, suspeita-se que a pedra esteja em poder do general do clã Shimazu. Agora mesmo, ele está no meio do campo de batalha. O clã Shimazu está em apuros, pois seu oponente está ganhando vantagem. Eles estão recrutando muitos soldados, ronins, qualquer um que queira lutar. Planejo recrutar para suas fileiras. Como a direita geral está agora no meio de uma guerra, não posso atacá-lo diretamente. Então, a melhor opção é um ataque furtivo. Logo cheguei ao local onde eles estão recrutando pessoas. O meio-dia pesado pairava sobre todos enquanto o local cheirava a suor, armas, sangue. Alguns tinham rostos animados quando chegaram aqui esperando ganhar honra e riquezas da guerra. Alguns que conheciam a realidade da guerra tinham um rosto entorpecido e calmo. Ah, como é bom estar no sol, agora estou no corpo de outra pessoa. Usando o truque que Santana usou, entrei no corpo de outra pessoa e o estou controlando agora. Preciso de grande controle para fazer do meu corpo uma substância líquida para entrar em outros. E leva algum tempo para obter controle total. Como não consegui encontrar nenhuma solução para o sol, pensei por que não copiar a solução viável já disponível. Por favor, sugira alguns métodos viáveis e funcionais para combater o sol. Não sei se é porque Santana tem uma propriedade especial ou algo assim, mas isso é bem difícil. A pessoa cujo corpo eu habitava é chamada Haruki Kitagawa. Ele veio de uma pequena vila e praticou espada desde jovem. Seus pais gastaram todas as suas economias para mandá-lo participar da guerra e ganhar glória. Entrei no centro de requisitos. Estava muito cheio, pois o salário era muito bom. Pediram para eu preencher meu nome, detalhes e outras coisas. Logo fui levado para uma área onde muitas pessoas estavam brandindo espadas. Os participantes eram obrigados a mostrar suas formas de espada. Eles selecionavam os candidatos desse pequeno teste. Passei no teste facilmente e fui alistado no exército. Depois de fornecer a todos almoço suficiente, partimos. Todos receberam armaduras padrão. Eles tiveram que usar suas próprias katanas. Depois de viajar por algum tempo, chegamos ao acampamento de Shimazu. Eles tinham seu exército pessoal de 1000 homens armados com armaduras de qualidade e katana. Nós nos encontramos com meu alvo, o general Ezumi Shimazu. Ele era uma espécie de lenda local no clã Shimazu. Muitas pessoas se juntaram a essa guerra por causa de sua admiração por Ezumi. Ele era aparentemente um servo do clã Shimazu. Ele ganhou seu status na Guerra Onin que aconteceu alguns anos atrás. Ele habilmente traçou os planos e informou a todos sobre seus papéis. Suas instruções foram precisas, como até eu, que não sabia nada sobre guerra, entendi facilmente. O plano era bem simples.
As pessoas recém-recrutadas se moveriam pela floresta até o acampamento dos Minamoto e encenariam um ataque. Enquanto o clã Minamoto estava distraído conosco, os guerreiros treinados do clã Shimazu os atacariam rápida e ordenadamente. Decidi jogar junto e esperar a oportunidade certa para atacar. Bem, posso acabar com ele facilmente quando ele estiver em sua tenda, mas meio que quero saber como será a guerra. É bem infantil. Descansamos um pouco e a jornada começou novamente. Mas dessa vez eram apenas os novos recrutas. Não havia ordem entre nós. Muitos idiotas arrogantes estavam exibindo suas técnicas de espada para os novatos. Logo chegamos ao nosso destino e esperamos a hora de atacar conforme informado por Izumi. O sol estava começando a se pôr e a hora chegou. Primeiro enviamos um cara que é bom em furtividade para reverter a atenção dos guardas. Os guardas foram atraídos para fora facilmente, pois rapidamente acabamos com eles. Algumas pessoas de coração mole vomitavam quando viam alguém morrer. Na era em que a guerra está em todo lugar, a morte era uma ocorrência comum. Começamos imediatamente a queimar a cabana deles para chamar a atenção e fazer com que todas as pessoas entrassem em pânico. Foi o que aconteceu, todos saíram correndo do posto avançado para escapar do fogo. Logo desviaram a atenção para nós e a batalha se tornou um confronto frontal. O som de flechas, espadas, lanças ecoava por todo lugar. Sangue, carne respingava por todo lugar. Apenas o fogo que acendemos servia como luz na escuridão. Logo, o som de passos ecoou por toda a floresta. Izumi chegou com seu exército de 1000. O exército do clã Minamoto caiu em um estado de confusão. Foi bem interessante para mim lutar através do corpo de um humano comum. Também me senti um pouco estranho, pois nunca matei pessoas por causa de um conflito ou problema. Eu as matei para meu sustento e, às vezes, quando usadas para experimentos. Nunca tive nenhum tipo de problema com elas. Foi então que notei algo anormal. A carne dos corpos mortos parecia estar desaparecendo. Ninguém notou nada anormal. Nem eu notei nada. No cheiro forte de sangue, fogo, carne, suor, não notei a anormalidade. Logo, concentrei-me, pois senti muitas presenças desconhecidas. O mesmo tipo de presença que senti na aldeia alguns dias atrás, mas com intensidades diferentes. Demônios. O cenário é a Terra dos Demônios, o Japão. Fim do capítulo. Capítulo 21 Demônio versus Matador de Demônios. Por que os demônios estão vagando aqui? Bem, se eu pensar bem, este é o local de caça perfeito para eles. Haverá muitas mortes na guerra. Tudo o que eles precisam fazer é se esconder entre os soldados e se alimentar dos cadáveres. Eles também podem usar o caos da guerra para matar humanos sem que ninguém perceba. Mas demônios são criaturas territoriais, eles raramente operam em equipes. Mas eu senti várias presenças de demônios nas proximidades. Algum demônio poderoso está controlando-os nos bastidores. Eu recuei lentamente, pois a situação estava se tornando bem caótica. Há uma grande chance de matadores de demônios aparecerem a qualquer momento. De repente, um demônio se lançou sobre mim com uma expressão enlouquecida. Ótimo! Eles me atacam no momento em que tento escapar, eu evitei seu salto e golpeei a katana em direção ao seu pescoço. Ele facilmente bloqueou e quebrou a katana. Ele começou a me socar, eu mal consegui desviar e dei um soco no abdômen dele. Houve um som como se algo estivesse quebrando. Bem, é minha mão, ou melhor, a mão deste corpo. Eu imediatamente saí desse corpo. O demônio estava bem assustado. Como você está dentro de um humano? Ele me perguntou bastante agitado. Bem, você não precisa saber, antes que ele percebesse eu passei pelo seu corpo como se estivesse passando por ele. No lugar onde ele estava, nem mesmo cinzas restavam. Os dois demônios restantes me notaram. Eles pareciam assustados e confusos, mas ainda assim correram em minha direção. De repente, ouvi um forte trovão. Um homem que estava na casa dos 20 anos apareceu de repente diante dos demônios como um relâmpago. Ele tinha características faciais acima da média.
Ele usava um kimono preto com um obi azul sobre um uniforme. Ele tinha muitas marcas de relâmpago. Em sua mão havia uma espada que tinha uma cor amarela incomum. Um matador de demônios, mais importante, ele é um usuário de respiração. Como ele não me notou, lentamente recuei para a escuridão para ser um espectador. Segunda forma do sopro do trovão, espírito do arroz, anunciou o matador de demônios enquanto desferia 4 golpes em rápida sucessão em direção aos 2 demônios. Um dos demônios, que era fêmea, evitou, mas o outro demônio foi pego. Ele gritou de dor e teve dificuldade para se regenerar. Aproveitando a oportunidade, todos os guerreiros de ambos os clãs escaparam rapidamente. Ambos sofreram pesadas baixas. Quinta forma, relâmpago de calor, ele enviou um golpe ascendente de longo alcance em direção ao demônio ferido. Eu ouvi o som de relâmpagos com cada ataque dele. O demônio mal conseguiu escapar. A outra demônio fêmea atacou o assassino com sua cauda. Sua cauda estava coberta de chamas negras como breu. Haha, vamos ver como você combate minha arte demoníaca de sangue, chamas corrosivas. Ela pode usar uma arte demoníaca de sangue, foi a primeira vez que vi uma. Uma parte da cauda dela roçou o ombro do assassino. A carne dele chiava e estava corroendo lentamente. Ele parecia estar com dor, mas rapidamente se recompôs. Primeira forma, trovão e clarão, ele chegou instantaneamente na frente do demônio macho e cortou sua cabeça. Agora era uma situação de 1 para 1. O outro demônio não se importou que seu companheiro foi morto e continuou atacando-o com sua cauda. O assassino continuou desviando de sua cauda e atacou com as brechas que conseguiu. Todos os seus ataques se concentravam na velocidade. Conforme o encontro continuou, ele teve dificuldade em se defender do ataque. Logo, ele foi atingido pela cauda e foi lançado voando. O efeito corrosivo da arte do demônio de sangue estava aumentando, mas ele continuou respirando em um padrão especial para diminuir sua velocidade. Ele deve estar usando a respiração de concentração total para desacelerar, pensei enquanto observava a luta se desenrolar. Por que você está matando todas essas pessoas inocentes? O assassino perguntou ao demônio. Haha, eles são inocentes? Eles matam outros humanos para viver. Como isso é inocente? Ela respondeu enquanto ria loucamente. Ela balançava o rabo descontroladamente em todas as direções para evitar que ele escapasse dos ataques dela. Ele teve dificuldade em se aproximar à distância. Quarta forma, trovão distante, ele lançou ondas de fortes ataques multidirecionais de longe. Muitos ataques atingiram o demônio. O demônio estava gravemente ferido, mas tinha vantagem devido à natureza corrosiva de sua arte demoníaca de sangue. Se a luta continuasse por mais alguns minutos, ele naturalmente venceria. Ele teve dificuldade para respirar. O demônio rapidamente balançou sua cauda para ir atrás da matança. Primeira forma, trovão e clarão. Ele escapou rapidamente, mas mal conseguia ficar de pé enquanto o sangue jorrava de sua mão. Uma de suas mãos havia sido decepada. É realmente uma pena. Ele tem apenas 20 e poucos anos, mas agora está morrendo nas mãos de um demônio. Mas não se preocupe, tenho outros planos para você. Quero testar os efeitos de transformar um usuário de sopro em um vampiro. Eu imediatamente me revelei. Tanto o demônio quanto o humano olharam para mim vigilantes. Ambos estavam desgastados e sem condições de me enfrentar. Imediatamente enviei muitos estilhaços de osso em direção ao demônio. Ela desviou alguns com sua cauda, mas muitos tiros encontraram o alvo. Enquanto ela defendia as balas, fechei a distância e balancei minha mão com um osso saindo dela. Ela bloqueou minha mão com a dela, mas ela foi cortada. Usando minha outra mão, cortei sua cabeça. Rapidamente absorvi seu corpo, pois nem mesmo cinzas restaram. Desviei minha atenção para o assassino. Em algum momento, ele caiu inconsciente devido à perda de sangue e provavelmente medo, mas ele ainda estava vivo. Fui até ele e queria levá-lo para meu esconderijo quando notei uma presença forte. Imediatamente peguei o assassino e quis recuar, mas não me foi dada a oportunidade, pois um homem bloqueou meu caminho.
Ele era um homem alto e musculoso, com cabelos pretos longos e espetados presos em um rabo de cavalo. Ele tem sobrancelhas proeminentes e olhos castanhos. Ele usava um kimono nagaji roxo e preto com padrão de colmeia e calças hakama pretas estilo Umanori amarradas com um uwaobi branco e uma katana na cintura. Sinto como se já o tivesse visto em algum lugar. Fim do capítulo. Capítulo 22 Mishikatsu. Quem é você? Para onde você o está levando? Ele perguntou com uma voz digna. Seu porte era confiante e digno. Ele deve ser muito poderoso. Bem, acho que você não deve contar a um estranho sobre seus planos e identidade, eu disse brincando. Você não é um demônio, mas ao mesmo tempo não é um humano. De qualquer forma, eu só preciso te matar. Primeira forma de respiração lunar, lua escura, palácio da noite, um rápido corte horizontal com uma forma crescente se aproximava de mim. Eu imediatamente desviei o golpe para cima e pulei para trás ao mesmo tempo. Rápido, pensei. Eu imediatamente larguei o Slayer na minha mão, pois ele seria um incômodo durante a luta. Ele também pode morrer no meio da luta. Notei que sua espada Nikirin tinha uma cor violeta. Ele imediatamente enviou vários cortes em minha direção enquanto eu a defendia perfeitamente. Você aprendeu artes marciais. Você até atingiu a perfeição em algumas, ele me elogiou. O mesmo poderia ser dito de você. Todos os seus golpes são rápidos e precisos. Você é muito talentoso, respondi. Você não sabe o significado de talento se acha que eu sou talentoso, ele respondeu estranhamente. Há um pouco de amargura em sua voz, pensei enquanto tirava uma lança do meu osso. Nós dois nos envolvemos em combate corpo a corpo enquanto trocávamos golpes. Ele balançou sua espada direto no meu abdômen, eu a bloqueei com minha lança, girei e mirei em seu maxilar inferior. Ele desviou para trás e enviou um golpe ascendente em minha direção. Eu facilmente desviei e enviei um poderoso golpe da minha lança. Ele a defendeu apressadamente, mas ainda assim foi mandado voando pelo poder absoluto. Ele tossiu um bocado de sangue. Arg, ele gemeu, mas se recuperou rapidamente usando a respiração. Ele aumentou seu foco ao reconhecer que eu não sou um alvo muito fácil. Quinta forma, espírito da lua, redemoinho calamitoso, ele enviou vários golpes curvos sobrepostos, criando um vórtice crescente de golpes de espada. Instantaneamente, muitos ossos se projetaram por todo o meu corpo, produzindo uma camada de ossos que agia como uma armadura. Depois que o vórtice terminou, enviei os ossos salientes como projéteis que giravam rapidamente. Ele evitou alguns e usou sua espada para desviar alguns. Mas 2 ossos empalaram seus braços. Porco espinho empalado, anunciei meu ataque enquanto muitos ossos eram produzidos a partir dos 2 ossos que empalavam seu braço. Metade do braço esquerdo dele estava cheio de ossos, tornando-o inútil. Não usei as enzimas digestivas, pois não queria matá-lo ainda. Argh, ele gritou de dor enquanto algumas lágrimas caíam de seus olhos. Ele teve dificuldade para respirar. Ele imediatamente controlou sua respiração e se recuperou um pouco. Eu me aproximei e usei minha lança para atacá-lo repetidamente. Enquanto ele tinha dificuldade para se defender, enviei algumas veias para o subsolo e as prendi aos seus pés, sugando sua força. Logo ele percebeu. Segunda forma, observação da lua na flor de pérola, ele criou uma saraivada de golpes que o defenderam dos meus golpes e cortaram as veias. Não consegui recuar a tempo e notei alguns arranhões na minha mão. Pequenas quantidades de sangue fluíram dela. As lâminas de Nikirin me machucam. As queimaduras irritam um pouco. Seu estilo de respiração é muito versátil. Ele tem ataques de longo alcance, ataques de curto alcance tanto para ataque quanto para defesa. O sol vai nascer em breve. Eu vou acabar com isso rapidamente. Qual é o seu nome? Perguntei a ele. Ele hesitou um pouco, mas mesmo assim respondeu. Mishikatsu Tsujikuni. Bem, Mishikatsu, você quer se tornar algo maior que um humano. Algo que lhe dará mais poder? Perguntei a ele em um tom sedutor.
Com base na minha interação com ele, deduzi que ele tinha um relacionamento complicado e amargo com alguma pessoa. Ele também tem ciúmes intensos dessa pessoa. Talvez eu possa usar isso para transformá-lo em um vampiro. Depois do choque inicial ao ouvir minhas palavras e de alguma hesitação, ele respondeu: eu recuso. Realmente uma perda. Fiquei um pouco decepcionado, embora não esperasse sucesso. Decidi terminar essa luta mostrando a diferença entre um humano e uma espécie superior, embora uma de suas mãos já esteja fora de serviço. Logo muitos ossos se projetaram do meu corpo. Eu os controlei para formar um círculo na frente do meu corpo e comecei a girá-los rapidamente. A velocidade deles era insana, pois as árvores ao redor eram sugadas pelo vórtice. Vórtice giratório da morte. Michikatsu também foi rapidamente sugado em direção ao vórtice giratório da morte. Ele cravou sua espada no chão, mas não conseguiu se libertar do vórtice. Quinta forma, espírito da lua, redemoinho calamitoso, ele criou vários cortes curvos sobrepostos, criando um vórtice crescente de golpes de espada. Ambos os vórtices negaram um ao outro enquanto ele se libertava do vórtice. Mas ele estava longe de estar seguro. 6 chicotes semelhantes a ossos se estendiam das minhas costas. Eles eram como pernas de aranha, mas ao mesmo tempo diferentes. As pontas do chicote são muito duras e afiadas, enquanto as outras partes são macias e esponjosas. Isso permite que esses chicotes tenham maior mobilidade, ao mesmo tempo em que são mais afiados e capazes de causar dano. Todos os chicotes atacaram Michikatsu simultaneamente. Logo seu corpo estava cheio de buracos. Sempre que ele tentava cortar os chicotes, eles ficavam muito moles, incapazes de cortá-los. Ele teve dificuldade em conter o chicote. Merda, merda. Six Form, Perpetual Night, Lonely Moon, incessante, libera uma saraivada selvagem de cortes em forma de crescente a vários metros à sua frente. Todas as árvores e plantas ao redor foram devastadas em pedaços. Nona forma, faixas da lua minguante, ele desferiu uma série de golpes verticais e horizontais de longo alcance em forma de crescente. Enquanto eu desviava e desviava dos golpes, olhei para o estado lamentável do matador de demônios do trovão. Havia muitas marcas de corte em seu corpo já gravemente ferido. Como ele ainda está vivo? Mas ainda é bem cruel da parte de Michikatsu atacar selvagemente quando seu companheiro está por perto. É só isso que você tem, Michikatsu, gritei em tom de zombaria. Logo, fiquei chocado ao notar que um padrão flamejante se formou na testa de Michikatsu. Cresceu até cobrir metade do rosto dele e parecia estar queimando. Não é o mesmo que Tanjiro tinha? Pensei confuso. Como se ele não fosse mais humano, ele chegou na minha frente numa velocidade insana. Primeira forma, Lua Negra, Palácio da Noite, sua espada violeta ficou momentaneamente vermelha enquanto ele desferia um enorme golpe horizontal. Eu o bloqueei com minha lança, mas então ele se partiu em pedaços e parte da minha carne foi cortada. Percebi que minha regeneração diminuiu. Aquela lâmina de cor vermelha retardou minha regeneração. Eu me pergunto por quê. E a marca não é comum. Parece dar poderes extraordinários aos assassinos. Eu imediatamente balancei todos os meus chicotes em velocidades insanas. Mas mais uma vez fiquei chocado ao ver que Michikatsu estava se esquivando de todos os meus golpes. Nenhum golpe sequer o atingiu. Parece que ele está lendo e prevendo meus ataques. Finalmente, alcancei o mundo transparente, ouvi sua voz exultante. Fim do capítulo. Capítulo 23 Iori Shitsujikuni. Finalmente, alcancei o mundo transparente, ouvi sua voz exultante. Durante esse encontro, ele estava calmo e sem emoção na maior parte do tempo. Ele só perdeu a calma no final. Mas agora ele tinha um olhar de alegria. Mundo transparente. Pelo nome, posso imaginar que ele parece ver através de tudo como se fossem transparentes. Isso significa que ele vai adivinhar e prever meus ataques e agir de acordo. Além disso, sua frequência cardíaca é superior a 200 e seu corpo é aquecido a tal ponto. Para testar isso, imediatamente entrei em combate corpo a corpo e o ataquei com uma lâmina de osso.
Como eu pensava, ele havia aparado e desviado de todos os meus golpes perfeitamente. Muito interessante, Michikatsu. Tem certeza de que realmente não quer se tornar algo mais que humano? Não ouvi nenhuma resposta, pois vi que ele estava totalmente focado e nem ouviu meu comentário. Então, tenho que cobrir meus órgãos internos e músculos para evitar que meus movimentos sejam previstos. Criei uma densa camada de ossos e cobri todos os meus órgãos e músculos. Eles são muito fracos e cobrem quase todos os músculos. Acho que isso pelo menos não deveria fazê-lo ver meus órgãos internos claramente. Eu o ataquei com minha lâmina novamente e descobri que funcionou. Ele teve muita dificuldade em prever meus movimentos. Mas minha agilidade também foi reduzida um pouco devido à camada extra de ossos. Mas ele bloqueou alguns e até cortou um dos chicotes. Suas habilidades físicas e resistência melhoraram muito. Notei que o sol tinha nascido. Fiquei um pouco irritado, mas agora posso ficar no sol por um estado prolongado. Michikatsu também notou o sol e olhou para mim com um olhar de esperança. Ao ver que eu não queimava, ele logo perdeu essa esperança. Eu o ataquei com os chicotes rápida e precisamente. Nem mesmo seu estado corporal melhorado conseguiu bloqueá-lo. Ainda mais ferimentos se acumularam em seu corpo. Minhas mãos mudaram de forma quando 2 canhões feitos de ossos substituíram minhas mãos. Cânone da morte dos ossos. De repente, notei uma presença grande, sem fundo e profunda. Meu corpo estremeceu inconscientemente ao senti-la. Michikatsu, se você concordar com minha oferta, você pode entrar em contato comigo. Você naturalmente saberá o método quando chegar a hora. Adeus. Dizendo isso eu imediatamente disparei muitas balas do meu canhão da morte. Eu imediatamente corri para longe. Nem me virei para ver o efeito do meu ataque. Espero que ele sobreviva. Ponto de vista de Michikatsu o que ele era. Ele é o ser mais poderoso que eu já conheci na minha vida além de Yorishi. Ele não é um demônio, mas tinha habilidades inumanas como elas. Mesmo que eu tenha alcançado um mundo transparente, tive dificuldade em lutar contra ele. Eu tive dificuldade em permanecer consciente, mas agarrei minha espada com força porque nunca perderei para ninguém. De repente, fiquei perplexo quando ele se despediu de mim e saiu correndo como se sua vida estivesse em jogo. Além disso, ele enviou muitos projéteis em minha direção. Usando o mundo transparente, eu me defendi rapidamente. Era muito difícil defender tudo isso com apenas uma mão. Fiquei vigilante por alguns segundos enquanto meu corpo cedeu e eu caí. Porque ele fugiu quando estava muito perto de me matar. Ele teve pena de mim e me poupou. Que patético. Além disso, ele me ofereceu uma oportunidade de me tornar algo maior que humano. Eu derrotarei Yorishi então. Notei um vendaval quando de repente notei uma figura na minha frente. Ele é um homem alto e musculoso com cabelos longos e espetados com pontas vermelhas que ele mantinha em um rabo de cavalo. Um fogo como mar que estava em sua testa. Yorishi, murmurei inconscientemente. Irmão, você está bem? Como você está tão machucado? Aqui, deixe-me te levantar. Ele levantou lentamente meu corpo machucado. Ele percebeu o estado do outro assassino e disse com um suspiro, ele está morto. Eu me senti profundamente culpado e envergonhado por ter deixado meu companheiro morrer. Eu também fui parte da razão para isso. Yorishi definitivamente o teria salvado. Notei uma presença forte e corri para cá. Mas não encontrei sua fonte. Você lutou contra ela? Não respondi porque estava fervendo de ciúmes e raiva intensos. Ele fugiu por causa de Yorishi. Ele fugiu sentindo a presença de Yorishi. Como ele ousa? Eu nunca serei comparado a Yorishi nesta vida. Muitas pessoas do corpo de exterminadores de demônios chegaram imediatamente para limpar a cena. Uitzilin. Ponto de vista. O que era aquela presença? Era tão vasta e profunda que senti muito medo dela. Esta é a primeira vez que fiquei tão assustado por causa de outra pessoa. Mas Michikatsu, uma pessoa tão interessante. Eu realmente espero que ele se torne um vampiro e jure sua lealdade a mim. Eu imediatamente rastreei o General Izumi e o encontrei em uma tenda, assustado até a medula.
Preciso sair rapidamente depois de encontrar as informações, pois há uma grande chance de os matadores de demônios entrarem em contato com ele. Ele proibiu qualquer um de entrar na área com medo. Eu entrei furtivamente na tenda e rapidamente inseri meus dedos em sua cabeça. Li imediatamente suas memórias e encontrei a informação. Ele não tem nenhuma informação sobre a pedra, era uma informação falsa. Suspirando, fui em direção ao meu esconderijo temporário. POV em terceira pessoa. Já faz uma semana, Michikatsu estava treinando com sua espada. A dor era visível em seus olhos, pois ele ainda tinha bandagens por todo o corpo. Michikatsu, eu disse que você não deveria sair da cama. Por que está sendo assim? Perguntou uma mulher esbelta de cabelos pretos. Ela era a Flower Hashira desta geração. Michikatsu não respondeu a ela e estava praticando sua espada. Suspirando, a Flor Hashira começou a sair, mas ela notou uma pessoa entrando. Era o mais forte matador de demônios Yorishi Tsujikune. Bem-vinda Yorishi-san, ela se curvou com grande respeito. Yorishi a reconheceu com um sorriso e um aceno. Como estão seus ferimentos, irmão? Yorishi perguntou a Michikatsu. Vai sarar logo e eu estarei de volta ao trabalho. Não se preocupe, Michikatsu respondeu com uma voz amarga. Seu relacionamento com Yorishi é um pouco complicado. Tenho más notícias, disse Yorishi com um tom neutro. Michikatsu teve um pressentimento sinistro quando perguntou, o que foi? Descobrimos que aqueles que despertaram a marca morrem aos 25 anos, respondeu Yorishi sem nenhuma emoção evidente em seu tom. Tanto Michikatsu quanto a Flor Hashira ficaram chocados, pois não conseguiam aceitar a verdade. Fim do capítulo. Capítulo 24. Um demônio chamado Tamayo. O que você disse? Michikatsu perguntou com descrença estampada no rosto. Descobrimos que aqueles que despertaram a marca morrem aos 25 anos, eu ouvi direito. Eu vou morrer ao atingir a idade de 25 anos. Por quê? Por que isso aconteceu? Porque eu queria força extra para lutar contra os demônios. Porque eu quero derrotar Yorishi. Eu tenho que me tornar um demônio só para que eu possa viver o suficiente para refinar minhas habilidades. Eu serei apenas o espadachim mais forte se eu me tornar um demônio. Em meio aos seus pensamentos caóticos, ele finalmente se acalmou ao se lembrar de algo. Yorishi, e você? Ele perguntou a Yorishi. Não se preocupe, irmão. Eu já aceitei isso há muito tempo. Antes de morrer, quero cumprir meu destino, respondeu Yorishi. Como ele está tão calmo. O ciúme e o respeito por Yorishi aumentaram novamente. Só espero erradicar os demônios antes que muitos assassinos e pessoas percam suas vidas, respondeu Yorishi e logo saiu. E o monstro que eu lutei hoje? O que é ele? Ele até parecia um garoto de uns 16 ou 17 anos, pensou Michikatsu. Você deveria descansar, Michikatsu. Não estresse seu corpo e mente. Tente se acalmar. Logo a Flor Hashira também saiu. Michikatsu ficou sozinho. Ele ficou ali parado por um tempo quando de repente percebeu um corvo se aproximando. Era muito incomum. De repente, ele deixou cair uma carta na frente dele e voou para longe. Michikatsu pegou a carta com cautela e a abriu. Dentro dela havia o endereço de um lugar. Ele entendeu instantaneamente o que era e caiu em pensamentos profundos. Uitzilin. Enviei uma carta para Michikatsu. Se ele a rejeitar e ficar no meu caminho novamente, não terei escolha a não ser matá-lo. Mas muitos monstros se escondem no Japão. Muzan e o cara que eu senti ontem. Acho que ele é o primeiro usuário de sopro. Ele é o usuário original do Inokami Kagura ou o sopro do sol. Eu me pergunto o quão poderoso ele é. De qualquer forma, o que eu deveria fazer agora? Logo o dia inteiro foi gasto comigo apenas preguiçosamente sem fazer nada. A próxima vez que recebi uma visita incomum. Ela era uma mulher bonita com cabelos longos e castanhos escuros que era usado preso em um rabo de cavalo baixo e tinha pupilas salientes. Quem é você? Perguntei, mesmo sabendo quem ela era. Meu nome é Tamayo, ela respondeu. Seus olhos estavam vazios, como se ele tivesse perdido toda a vontade de viver.
Até sua voz era mansa. Convidei-a para entrar, pois não sabia o motivo de sua chegada. Por que ela veio? Muzan a enviou. Por quê? Em meio aos meus pensamentos, finalmente chegamos à sala de estar. Era apenas um quarto velho com poeira por todo lugar. Eu nem tinha muitos móveis. Posso saber o motivo da sua visita, senhorita Tamayo? Perguntei curiosamente. Essa foi a primeira vez que conheci um personagem do anime. Foi uma experiência surreal. Não sei se ela estava com medo da minha presença ou por qualquer outro motivo, mas ela era muito mansa e dócil. Ela imediatamente respondeu à minha pergunta. E essa pessoa quer que você saia do Japão imediatamente, ela disse gaguejando. Muzan Kibutsuji? Perguntei. Eu a vi tremer por um momento ao mencionar aquele nome. Imenso ódio e fraqueza apareceram em seus olhos. Ela assentiu fracamente. Por quê? Perguntei. E ele diz que sabe que você não é um humano comum. Ele disse que você é uma cópia dele mesmo e um desviante em seu caminho para a perfeição. Ele está apenas lhe dando um aviso e não hesitará em matá-lo se você não obedecer ao seu comando. Você também pode obedecer ao comando dele e se tornar seu servo. Ele disse que pode até compartilhar seu sangue para torná-lo mais forte, ela respondeu com uma pitada de simpatia e pena. Cara, que cara narcisista e mesquinho. Ele diz que eu, um nobre pilar, sou um roubo. Ele até quer que eu me torne seu servo. Como posso cooperar com um cara tão narcisista? Ele provavelmente nem vai concordar em me conhecer, não vou deixar. O Japão ia abandonar minha busca só porque Muzan disse. Depois de me acalmar um pouco, olhei para Tamayo. De acordo com o que eu sei, ela será uma personagem secundária importante em Demon Slayer. Sua arte de demônio de sangue também é muito útil e todas as suas capacidades não foram mostradas no anime. Pelo que eu sei, Muzan a transformou em um demônio e ela matou seu marido e filho por causa disso. Ela nutre um ódio imenso por Muzan. Talvez eu possa usar isso para trazê-la para o meu lado. Será muito útil para mim ter uma ajudante. É certamente uma ideia plausível. Mas ela parece estar completamente dominada pelo poder de Muzan e não tem pensamentos de rebelião. Primeiro preciso dar esperança a ela. Senhorita Tamayo, você quer sair do controle de Muzan e se vingar? Perguntei na esperança de seduzi-la. Como você sabe disso? Ela perguntou enquanto me olhava com desconfiança. Haha, eu não sou um perseguidor, senhorita Tamayo. Tudo é evidente em seus olhos e sua linguagem corporal. Hehe, eu pareço tão patética assim. Obrigada pela ajuda, mas ninguém pode derrotar Muzan. Talvez eu esteja destinada a nunca me vingar do meu marido e filho, ela respondeu com grande amargura. Ela realmente não tem esperança. Mas no show, ela de alguma forma se libertou do controle de Muzan. Como? Eu pensei, mas logo tive uma ideia bem selvagem e ousada. Já que ações falam mais alto que palavras, vou tentar. Mas se falhar, ela nunca mais falará comigo, muito menos confiará em mim. Tenho que ser ousado e tentar, mesmo sem o consentimento dela. Senhorita Tamayo, que rude da minha parte não lhe dar nada quando você visitou minha casa pela primeira vez. Por favor, espere, vou preparar algo, eu disse enquanto começava a prosseguir com meu plano. Fim do capítulo. Capítulo 25. Ajudando Tamayo. Pensei em misturar sedativos na comida dela, mas ela vai detectar facilmente. Parece que preciso ser físico sobre isso. Logo cozinhei um pouco de carne e servi com um copo de sangue. Coloquei na frente dela. Senhorita Tamayo, isso é o que eu pude fazer nesse curto espaço de tempo. Por favor, me desculpe. Não se preocupe, a carne não é humana. Mas se você preferir, eu também posso providenciar. Não, já chega, ela disse enquanto dava uma mordida na carne. Vai, de repente seus olhos se arregalaram enquanto eu rapidamente inseria meus dedos em seu cérebro. Eu nem dei a ela um milissegundo para reagir. Ela estava paralisada enquanto estava sentada ali indefesa diante de mim. Dentro do corpo dela, rapidamente enviei minhas veias e separei o sangue e as células de Muzan. Eu estava lentamente sugando sua força.
Mas ele estava revidando. Logo percebi que se eu fosse mais longe o corpo de Tamayo seria devastado por causa da batalha entre Muzan e eu. Agora tudo depende da vontade dela, Tamayo Pove, por quê? Pensei enquanto estava ali indefeso contra ele. No começo, fiquei muito curioso quando o mestre Muzan mencionou que outro ser que não era um demônio existia no mundo. Mas Muzan parecia não se importar com ele. Ele até me enviou para avisá-lo e expulsá-lo do Japão. Quando o conheci pela primeira vez, fiquei chocado, pois ele parecia um adolescente. Ele agia como se me conhecesse. Ele até sabia sobre meu passado. Como ele sabia? Ele parecia bem inofensivo e até parecia um garoto feliz e despreocupado. Mas por que ele está tentando me matar? Ele está tentando se vingar de Muzan. Talvez a morte me redima dos meus pecados. Pelo menos eu queria ver Muzan morrer. Eu pensei enquanto estava lentamente perdendo minhas forças. Do que você vai desistir? Você não quer se vingar de Muzan? Você não quer justiça para seu filho e seu marido? De repente, ouvi sua voz. O que ele está dizendo? Claro, eu quero vingança pelo meu marido e filho. Mas como posso derrotar Muzan? Eu até tentei e falhei miseravelmente. Ninguém pode derrotar Muzan, o que você vai fazer com as vidas que tirou? Você não quer expiar esses pecados? Ele falou novamente. Sim, eu quero expiar por eles. Minha morte será minha expiação. Se eu morrer, posso escapar de Muzan, meus pecados, meu passado. Você não pode morrer tão facilmente, ele disse enquanto eu estranhamente me lembrava dos rostos da minha família. Desde que me tornei um demônio, não consigo me lembrar dos rostos deles claramente. Mas agora eu me lembro claramente. Os momentos felizes que tive com meu marido e meus filhos. Tudo voltou correndo para mim, até me lembrei de todas as pessoas que matei enquanto estava em fúria. Me preciso viver. Sim, eu deveria viver. Vou me vingar da minha família. Vou expiar todos os pecados que cometi nos anos que virão. Farei o que puder para matar aquele homem, o homem que foi a razão de tudo isso. Vou embora livremente, sem o controle daquele homem. Parecia que algo em mim se quebrou e uma parte de mim havia retornado. Eu me sinto tão revigorado e vivo. Eu me sinto liberado e livre. Parabéns, senhorita Tamayo, você está livre do controle de Kibutsuji. Ouvi sua voz gentil e um tanto aliviada. Eu tive dificuldade em aceitar o que ele acabou de dizer. Mas eu sabia, era quase um sentimento instintivo. Eu sei que não estou mais sob o controle daquele homem. Estou livre de Muzan inconscientemente, lágrimas jorraram dos meus olhos. Algumas gotas se transformaram em um fluxo interminável enquanto eu chorava como uma garotinha. Logo senti um abraço caloroso sobre mim. Tão quente, pensei enquanto chorava como uma criança em seu abraço. O Ichizili ponto de vista, suspiro, foi muito difícil. Se Tamayo tivesse uma vontade real, ela teria morrido nesse encontro. Mas agora ela está fora do controle de Muzan, eu posso usá-la para obter ajuda. Eu posso obter informações sobre Muzan dela. Ela também é muito conhecedora de medicina e usa uma arte demoníaca de sangue útil. Posso saber seu nome? Ela me perguntou um pouco envergonhada. Você pode me chamar de Uichize. Uichize, muito obrigada por essa ajuda. Nunca vou esquecer essa ajuda, não importa o que aconteça. Vou ajudar você de qualquer maneira que puder. Muito obrigada, ela disse com gratidão. Posso saber por que você me ajudou? Estou te encontrando pela primeira vez. Então, por quê? Haha, você pode pensar que eu vou precisar da sua ajuda algum dia. Então esse é um pagamento adiantado. De qualquer forma, de alguma forma ela vai se libertar do controle de Muzan. Então, por que não fazer isso eu mesma e ganhar a confiança dela? Logo discuti com ela sobre Muzan. Seus poderes, fraquezas, personalidade e tudo sobre ele. Tamayo certamente sabia muito sobre Muzan. Qual é seu objetivo agora, Tamayo? Perguntei a ela curiosamente. Queria saber se ela escolheria o mesmo caminho do show. Vou estudar sobre demônios. Farei tudo o que puder para aumentar a chance de matar Muzan.
Definitivamente encontrarei uma fraqueza que me permitirá matar Muzan, disse ela com grande determinação. Logo ela foi embora. Ela também me deu as informações sobre como contatá-la. O plano definitivamente funcionou. Mesmo que ela não me siga fielmente para todo lugar, ela ainda confiará em mim. Mas ainda assim, aprendi uma informação importante com esse encontro. Blue Spider Lily. Quando eu estava batalhando com o sangue de Muzan no corpo de Tamayo, eu tive acesso a algumas memórias de Muzan. Nessas memórias, vi o doente e moribundo Muzan. Lírio Aranha Azul foi mencionado nessas memórias. Essa flor deu a Muzan seus poderes. Lírio Aranha Azul é semelhante à pedra vermelha de Aja. O lírio aranha azul curará Muzan de sua fraqueza à luz do sol. Talvez, também possa curar a minha. Fim do capítulo. Capítulo 26. Vampiro chamado Kokushibo. Já faz uma semana que ajudei Tamayo. Eu a informei sobre o lírio aranha azul e pedi para ela procurá-lo. Já faz alguns anos que não vejo minha mãe. Eu me pergunto como ela está. Ela está feliz? Como está a situação dela do outro lado do mundo? Às vezes, sinto falta dela. Estou começando a pensar que a pedra também não está no Japão. Eu nem tive uma pista adequada sobre isso desde que vim para o Japão. Posso olhar de outro ângulo. De qualquer forma, encontrar o lírio aranha azul e pesquisá-lo deve definitivamente dar algumas pistas. Notei que era quase meia-noite. Saí do castelo e fui em direção a uma floresta isolada. Hoje é o dia em que contatarei Mishikatsu. Na carta que lhe enviei, escrevi que em 10 dias o esperarei no horário e local especificados. Depois de alguns segundos, cheguei ao local determinado. Notei um espadachim solitário parado ali admirando a lua. Ele me notou e se virou para olhar em minha direção. Ele tinha uma firme determinação em seus olhos. Era obviamente Mishikatsu. Depois de alguns segundos, cheguei imediatamente ao seu lado e também admirei a lua. Era a lua cheia. Sabe, Mishikatsu, um homem disse uma vez, eu juro, a razão das luas cheias é para que os deuses possam ver mais claramente as travessuras que eles criam. Você não acha isso também? Eles provavelmente estão gostando. Me dando um irmão mais novo que eu só posso admirar de costas e invejar. Eles estão gostando do meu ciúme e desespero toda vez que vejo o lindo sol de Yorishi respirando, Mishikatsu respondeu atordoado. Senti uma voz melancólica e amarga. Então, o que você decidiu? Perguntei, mesmo sabendo a resposta. Eu farei isso. Quero ser algo mais que humano. Só então poderei preservar minha vida e habilidades e derrotar Yorishi, ele disse com determinação. Quem é Yorishi? Perguntei curiosamente. Eu tinha um palpite. Ele é meu irmão mais novo. Ele é quem criou as técnicas de respiração que permitiram que os matadores de demônios exercessem força maior do que um humano pode alcançar, ele respondeu. Notei um respeito oculto por Yorishi na voz de Mishikatsu. Como eu pensava, Yorishi é provavelmente o assassino que apareceu nas memórias de Daki devido às células de Muzan. Qual é a marca na sua testa, Mishikatsu? Eu estava obviamente curioso sobre isso. Não foi explicado no show. Esta é a marca do matador de demônios. Apenas certos indivíduos podem desbloqueá-la. Ela dá grande poder e habilidades, mas, ele respirou um pouco e respondeu. Aqueles que o destrancam morrem aos 25 anos, disse ele com um suspiro. Uau, eu provavelmente consigo adivinhar porque ele escolheu esse caminho. Ele quer viver mesmo depois de chegar aos 25 e resolver sua rixa com seu irmão. Tirei a máscara. Ela era recém-criada. Esta máscara fará com que qualquer um criado por ela tenha um certo nível de lealdade a mim. Apenas um pensamento superficial. Como se eles não fizessem nada que colocasse minha vida em risco. Esta máscara fará de você um vampiro Mishikatsu. Eles são semelhantes aos demônios. Eles têm capacidades físicas aprimoradas, manipulação corporal, poderes regenerativos. Mas eles precisam de sangue humano para sobreviver e têm fraqueza à luz solar. Dei a ele uma visão geral dos poderes dos vampiros. Depois de alguns segundos de contemplação, ele aceitou se tornar um vampiro.
Posso perguntar seu nome? Você pode me chamar de Witchzilin. Coloquei imediatamente a máscara em seu rosto e espalhei meu sangue em sua superfície. Os tentáculos da máscara se prenderam ao seu cérebro e a máscara liberou uma luz ofuscante. Poucos segundos depois, a máscara caiu e meu olhar pousou em Michikatsu. Fiquei um pouco chocado porque, diferente dos vampiros que criei anteriormente, ele tinha algum tipo de mutação física. Ele tinha um par extra de olhos no rosto. Ele tinha 4 olhos. Fora isso, sua cor tinha se tornado pálida, seu cabelo tinha crescido mais e tinha pontas vermelhas nas pontas. Parece que ele tinha um ótimo controle, já que não me atacou imediatamente por sangue. Também pode ter sido por causa da máscara. Parabéns Michikatsu, agora você é um vampiro. Como eu não tinha nenhum corpo humano comigo, dei a ele um pouco do meu próprio sangue. Depois de beber meu sangue, ele colocou sua espada na minha frente e se ajoelhou. Eu, Kokushibo, juro minha lealdade e minha espada ao Senhor, mestre, ele respondeu com grande respeito. O que ele está fazendo? O efeito da máscara é tão potente, como se sentisse minha confusão, ele respondeu. Já que sou um samurai, naturalmente devo ter um mestre, ele respondeu, de fato. Bem, acho que te aceito como um samurai. De qualquer forma, o que há com mudar seu nome para Kokushibo? Eu perguntei, já que estava um pouco curioso sobre isso. Eu jogarei fora uma parte da minha humanidade junto com meu nome. De agora em diante, eu sou Kokushibo, ele respondeu com determinação. De qualquer forma, fique abaixado por um tempo e teste seus poderes antes de desafiar seu irmão, mas mestre, não tenho onde ficar agora. Não posso voltar para o corpo de exterminadores neste estado, ele respondeu com algum constrangimento. Suspiro, você pode ficar na minha casa por enquanto antes de encontrar sua própria casa, obrigado, mestre. Sinto-me tão poderoso agora. Minhas capacidades físicas não podem nem se comparar a como eu era quando era humano, disse ele em júbilo. Mas logo entrou em pânico. O que? Você não pode usar sua respiração lunar? Perguntei a ele rindo, achando sua expressão de pânico engraçada. Não se preocupe, você pode usá-lo por 1 ou 2 dias. Você precisa de um tempo para se adaptar a esse corpo, eu acho. Foi assim que consegui um ajudante poderoso e um amigo de confiança, Kokushibo. Aparentemente este livro entrou em hiato.